Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Hoje nós vamos falar sobre o relatório gerencial do REC R11 e também alguns comentários sobre o recente fato relevante que saiu desse fundo imobiliário, que já consta esse fato relevante consta em si no próprio relatório gerencial. Pessoal, lembro vocês que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, os ativos citados não podem ser considerados indicação de investimento. Ainda mais a rentabilidade passada também não é garantia nenhuma de rentabilidade futura. Vamos dar uma olhadinha primeiro no Fundos Explorer. Ainda não atualizou, né? Para variar, o Fundos Explorer tem 2 dias já e ainda não atualizou o provento do REC R11. Mas ele está R$ 76,90 com PVP de 0,81. O último provento, a gente vai ver no relatório, foi R$ 1,25. Isso aí daria um dividend yield acima de 1,35, beirando 1,40. Mas que chama atenção esses 19% de desconto em cima do seu valor patrimonial que está agora, e um fundo que tem um patrimônio líquido de 2,5 bilhões de reais. Esse fundo teve alguns problemas com alguns CRIs que fez a cotação despencar, mas nem tanto comparado ao pessoal high yield, mas a cotação sempre era acima de R$ 90, caiu bastante aí, 22% nos últimos 12 meses de queda a cotação do REC R11. Será que a gente pode, isso aí vai piorar, vai melhorar? Vamos ver, isso depende muito da gestão. Bom, aqui eles já dizem o provento foi R$ 1,25, quase 26 centavos, que na cotação de R$ 77 é um yield de 1,63%. Caramba, anualizado 19%. Nessa cotação está literalmente um baita de um provento. O fundo encerrou o mês com 99% dos seus recursos alocados em 93 operações e 3 fundos imobiliários. Ele é bem diversificado. E a gente vai dar uma olhada na carteira nele para a gente ver como ele não corre alguns riscos de concentração. Olhando aqui, a taxa de administração é 0,2% e a de consultoria é 1%. Somando os dois, 1,2%. Não tem taxa de performance. Atualmente, eles já estão com 183 mil cotistas. Espero pelo menos 10%. 10 não, 1% veja esse vídeo. Eu já vou ficar feliz demais a conta. Nesse mês, ele teve algumas alocações, investiu no CRI MRV, Ávila, que paga CDI mais 3. 12 milhões de reais, pouca coisa, mas é uma tremenda de uma alocação. E no VIC 3, foi só 500 mil reais, só 500 mil, queria eu ter 500 mil. CDI mais 5,5%. No dia 15 de março, o CRI Matarazzo Suítes foi liquidado. E a liquidação do CRI corresponde a um montante de 825 mil. O que significa? O cara, o devedor, foi lá e pagou antecipada essa dívida. A partir do mês de março, o administrador do fundo alterou o critério de marcação ao mercado da carteira, com base no manual de marcação ao mercado, disponibilizado no site do administrador. Com essa alteração, a contabilização dos resultados de marcação ao mercado passará a ser registrada apenas no lucro líquido do regime competência. Então, agora vai ter uma nova marcação. A gente vai dar uma olhada lá no DRE já para vocês darem uma olhada. E o evento subsequente, no dia 10/4, foram quitados. O Morumbi estava pendente, foi decretado vencimento antecipado e a dívida foi quitada através da dação em pagamento da dívida de R$ 75.115.845 mil reais através dos imóveis de objetos de matrícula. Esses imóveis aqui. Esses imóveis foram doados para poder quitar a dívida. Então, foram, como a gente diz, a garantia foi utilizada. Então, teve que recorrer à garantia o CRI Morumbi. 75 milhões, guardem esse número. Então, pegaram esse imóvel o edifício Morumbi Plaza, localizado na Avenida Dr. Shukri Zaidan, uma das principais regiões comerciais de São Paulo,
todas do 15º Registro de São Paulo, propriedade da LI Investimento Limitadas. Informamos que já iniciamos os esforços para vendas ou locações dos imóveis. O laudo de avaliação dos imóveis mais recente está anexado na página seguinte. Antes de ir para o laudo, essa região aqui, ela não é a Faria Lima, mas também não é algo tão ruim. Eu diria que quando a Faria Lima tiver 100% locado, as próximas regiões seria ali um pouquinho mais próximo dela, na Avenida JK, e logo em seguida ia chegar aqui. Então seria, vamos dizer, se realmente o mercado de lajes corporativas desse uma melhorada, a tendência é que valorize aqui. O laudo de avaliação que eles trouxeram essa página, eu nem corri atrás do laudo, foi R$ 78.378. 78.378.000 reais. Essa é a conclusão do laudo de avaliação. Voltando lá o valor da dívida, 75 mil milhões. Então, a dívida, a diferença aqui do imóvel, do valor do imóvel para pagar a dívida, não foi a LTV, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, talvez, será que foi um bom negócio? Isso aqui não dá 10% a mais do que o valor da dívida, mas foi paga a dívida. Assim, a gente tem que olhar por dois lados. Primeiro, vai agora colocar a venda. Se conseguir vender por esse valor aqui, consegue o valor da dívida de volta. Não é fácil vender. O MXRF11 tem imóvel à venda há 4 anos, 4, 5 anos à venda. Tem tanto lajes corporativas quanto lotes há muito tempo, que eles receberam como garantias e não está. E também pode trabalhar a locação. Se trabalhar a locação, o rendimento desse CRI era muito mais alto do que o valor de aluguel, então também vai ser uma renda menor, caso alugue. O imóvel tem 20 anos, ele não é um imóvel tão novo, mas a localização eu acho razoável. Vamos então agora olhar aqui o próprio CRI Morumbi. É mais fácil fazer isso aqui, procurar por Morumbi. E aqui está. Esse aqui é o CRI Morumbi. Ele pagava uma taxa de IPCA mais 7,5. A garantia era um imóvel pronto, por isso que a taxa é tão razoável. E ele venceria só em novembro de 2031. E aqui ele diz que a LTV dele é de 86%. Então seria... as garantias eram 14% mais... A dívida é 86% do total das garantias. A gente não viu aquilo ali na execução. Mas por quê, Kiko? Porque a dívida é só 66 milhões. Kiko, se a dívida é 66 milhões, por que lá está 75 milhões aqui? Vamos voltar lá no começo do relatório. Por que aqui está 75 milhões? Porque foi o valor pago. Ele considera que o valor pago foi isso aqui, mas a dívida era só 66 milhões de reais. Aí sim podemos dizer que realmente a LTV era de 86%. Não está me ajudando. Aqui, era de 86%, porque a dívida é 66 milhões de reais. Ele recebeu 75 milhões de reais. Aí sim podemos dizer isso. Se vender até por 67 milhões, já paga a dívida e está dinheiro de volta. Mas observe isso aqui, ó. Esse imóvel é 2,6% apenas do patrimônio líquido do fundo. É uma boa observação. Continuando aqui, nessa parte aqui, eles falam tudo o que aconteceu com os fundos imobiliários, com os CRIs. O Aracaju Shopping, que pediu recuperação judicial, ele está adimplente, ele está pagando em dia. E ele é só 1,3% do mercado. O CRI, Ávida, teve vencimento antecipado decretado.
e é 0,01% do fundo imobiliário. Esse aqui também vai ter que executar garantias. E esse aqui teve a execução da garantia. O Morumbi Plaza, vencimento antecipado decretado. O CRI em relação ao patrimônio líquido é 2,6. Teve seu vencimento antecipado em janeiro de 2026, em razão dos seguintes descumprimentos contratuais. Para a gente ter uma ideia, aqui nós estamos vendo o Morumbi Plaza foi entregue por apenas 3 meses depois do vencimento antecipado. Isso aqui foi rápido. Então a gente tem que olhar isso. Agora, se a gente pensar, poxa, vai vender e vai trazer lucro para o fundo, vai demorar um pouquinho. Agora, seguindo aqui com o relatório, vamos dar uma olhada no DRE para a gente entender como é que foi o resultado do fundo. Eu vou saltar um pedaço aqui importante, mas como a gente vê, o foco hoje é ver o resultado para os próximos meses, que a gente está querendo saber, que a gente quer acompanhar, nada melhor ver isso aqui no DRE. No DRE, a receita com CRIs foi de 35 milhões de reais. Se a gente for ver, é uma das maiores que já tiveram aqui. Mas na marcação ao mercado teve um resultado, passou a ter resultado aqui, foi negativo 5 milhões, e as receitas outras, 235 milhões. O lucro regime competência foi de 27 milhões e o lucro regime caixa, 33 milhões. Esse fundo distribui sempre mais um meio a meio, pode-se dizer, entre o regime caixa e o regime competência. E dessa vez ele fez a distribuição do regime caixa, R$ 1,25. Será que próximo mês nós vamos ter um excelente resultado novamente? Podemos aguardar? Gente, por que o CRIs deu tanto dinheiro esse mês? Esse fundo, ele é 47% IPCA, mais 29% IPCA sem variação negativa. Se você somar isso aqui, nós vamos ter um total de 76% IPCA. E o IPCA de referência foi o IPCA de fevereiro, que foi bem alto. Por isso o resultado foi tão bom nesse mês. Próximo mês, resultado de março, o IPCA foi mais baixo, deve dar um resultado menor, mas ainda melhor do que o anterior. Então, acredito que próximo mês ainda venha um resultado aqui acima de R$ 1 nesse fundo imobiliário. Minha opinião, não vamos esperar para ver, porque o fundo pode querer fazer reserva. Falando em reserva, ele está com a reserva zerada. Vocês lembram que ele tinha uma reservazinha, né? Agora ele está com a reserva zerada. Ele não está mais com reserva para distribuição. Galera, vou encerrando por aqui. Lembrando a vocês que esse vídeo não é uma indicação de investimentos, são apenas dados públicos aqui do relatório publicado na B3 que eu trouxe para vocês. Muito obrigado a todos vocês. Deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima.